TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Está começando o plenário da cidade. Esta é uma oportunidade que temos para conhecer mais os nossos representantes, os nossos vereadores e também ouvir, conversar com especialistas que nos ajudam, nos auxiliam a entender, a conhecer melhor o cenário político. Por isso, estamos hoje aqui com o cientista político Cleiton Monte. Seja bem-vindo, Cleiton. Eu que agradeço, Clarice, estar aqui novamente com você, discutindo os temas mais impactantes, né, da política eleitoral. Você sempre nos ajuda a fazer esse balanço, essa avaliação, né, do que estamos vivendo no momento. Passamos, né, pelo período das eleições, primeiro turno, segundo turno, e agora eu queria que você fizesse uma avaliação do peso, né, das fake news, principalmente nessas últimas eleições, né? Ela continuou tendo muito peso? Sim, ela continuou. A gente teve uma produção em larga escala dos mais variados formatos de fake news. O que eu acredito que tenha sido também mais efetivo, nós tivemos dois movimentos muito particulares das eleições de 2022. Primeiro, a atuação muito presente por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que montou uma comissão de verificação, que fez um acordo com as Big Techs para fazer o acompanhamento, né? Porque a campanha em si ela é muito rápida e a gente sabe que é muito difícil você checar, investigar e dar uma resposta com relação à produção de algo que vai ser jogado numa rede. É diferente de uma inserção na TV, que a Justiça Eleitoral tem um controle maior. Então, assim, a Justiça Eleitoral foi mais efetiva, contou com a parceria da população, foi muito interessante que disponibilizaram um canal direto para que a própria população pudesse denunciar. Então, isso ajudou muito, deu mais agilidade, gerou mais um embasamento documental, e eu acredito que isso foi muito importante porque criou um movimento efetivo de combate às fake news, coisa que a gente não teve nas eleições anteriores. Elas aconteciam, elas iam se avolumando e não havia controle, nem por parte da justiça, nem pela sociedade, nem pelos partidos. Agora, em 2022, nós tivemos uma presença maior por parte do judiciário e da sociedade, que eu acho que vai criando uma cultura anti-fake news. Eu acho que essa é a grande novidade. Mas você acredita que ainda influencia muita gente, mesmo com toda a propaganda, toda a consciência que as pessoas já têm em relação a isso, mas muitas pessoas ainda são influenciadas? São influenciadas, tem pesquisas que demonstram isso, né? Como a gente tem um número muito elevado de desinformação, de distorção, tem muitas pessoas que não checam, tem muitas pessoas que usam a fake news para confirmar aquilo que elas pensam. É interessante isso, às vezes elas sabem que estão diante de uma fake news, mas elas utilizam aquela informação, Você vai direto com o pensamento dela, né? Cola naquela perspectiva ideológica dela, e o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse card, eu vou usar esse vídeo para diminuir o meu opositor. É igual, tipo assim, tem gente que faz isso, você tá com raiva de alguém, aí na mesma hora aparece uma frase assim na internet que tem a ver com... Aí você já posta no Instagram, que é pra... Porque coloca o que você disse, podendo ser verdade ou não. Então, assim, é um ponto importante, porque muitas das pessoas, elas desconfiam, porque tem fake news que são muito grosseiras, né? Distorções, assim, as mais bizarras. Então, muita gente desconfia, mas como aquilo dali parece interessante para desonrar o opositor, não, isso aqui eu vou tumultuar. Então, acaba que muitas vezes a pessoa joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho. Então, ela desinforma e ela altera e ela impacta, sim, né? É um fenômeno mundial, distorce, porque assim, qual é o elemento básico da democracia? É uma coisa que até
da última vez que eu vim aqui, eu falei, é a informação correta, informação verdadeira, democrática, transparente. Se você não tem essa informação disponível, ou se outras informações são produzidas, então você tem uma distorção na democracia. Por isso que elas impactam negativamente. Cleiton, e qual foi o impacto das abstenções nessas eleições? As pessoas falam muito das abstenções, que são muito elevadas, mas eu sempre olho as abstenções nas últimas eleições. Eu acho que essa é a análise que a gente tem que fazer. O Brasil ele tem um voto obrigatório, então assim, as pessoas elas recebem penalidade se elas não vão votar ou se elas não justificam. Então assim, existe uma média histórica de abstenção que gira em torno de 18%, 21%, 22%, conforme cada estado e conforme a realidade de cada uma das localidades. Por exemplo, aqui no Ceará, historicamente, nós temos taxas reduzidas de abstenção. Ou seja, as pessoas elas vão votar, elas comparecem. Claro que quando você tem uma disputa acirrada, né, para governo, para a presidência da República, quando você tem um alto índice de abstenção, dependendo principalmente de onde é que vem essa abstenção, isso pode alterar o resultado das eleições, porque às vezes quando você tem uma disputa que 1 ou 2% dos votos são necessários para ganhar a eleição no segundo turno, se você tem uma abstenção elevada, aquilo dali pode ter feito a diferença, ter explicado em parte a derrota de um dos candidatos. É como uma vez, eu acho que eu até já comentei aqui, teve uma eleição, né, menor, que aí comentaram assim, a diferença foi tão pouca que a gente sentiu que é porque faltou votar aquela última casa da vila tal, né? Às vezes você tem essa sensação de que a diferença assim, foram poucas pessoas que fizeram a diferença. E a abstenção, os partidos ainda não se ligaram em um ponto fundamental, justamente porque a votação é obrigatória no Brasil, de que as pessoas elas têm que ser animadas a votar. Quando você tem um índice de acirramento, de disputa, de conflito moral entre candidatos, o que as pessoas acabam percebendo? Por isso que às vezes o segundo turno a abstenção é maior que no primeiro. O que acaba acontecendo? Não, eles dois eles estão se digladiando, então eu não vou, fica confuso em qual dos candidatos ela vai votar e ela acaba se afastando do processo. Deixa que os outros nem vai votar. Então assim, muitas vezes o partido, a liderança política, ela tem que fazer uma campanha, principalmente para o majoritário, de fazer com que as pessoas elas possam ir votar, principalmente os mais idosos e os jovens. São dois grupos muito presentes na abstenção, os idosos e os jovens, ou seja, fazer com que aquela pessoa, por exemplo, aquela que não tem um voto obrigatório, está naquela faixa facultativa, né, de mais de 70 anos, então essas pessoas elas têm que encontrar sentido, porque elas não vão ser punidas, então elas têm que encontrar sentido de se dirigir até a urna para depositar o seu voto. O que eu acho é que não tem essa mensagem por parte dos partidos ainda. Eu, assim, de olho, né, não falando em pesquisa, mas de olho, eu vi bastante gente, assim, bem mais idosa indo votar, muitos jovens. Você acha que foi mais presente ou teve muita abstenção? Tivemos, sim. Eu vou pegar o caso do Ceará, que eu tenho mais propriedade. Nós tivemos uma ampliação muito significativa do número de registro de jovens de 16, 18 anos, que também não é o voto obrigatório, mas um acréscimo de mais de 30% dessa categoria, e dos idosos, né, com mais de 70 anos, que também atualizaram o seu título. Então, esses grupos, eles estão mais presentes, eles participam mais, eles discutem mais o cenário eleitoral. O Ceará é referência nesse sentido, né? Você vê, se a gente for pegar, por exemplo, o interior do estado, em que se deslocar para votar é mais difícil, porque aqui na cidade de Fortaleza você tem uma maior facilidade, às vezes você tem essa possibilidade de colocar a sua sessão perto da sua casa, então mais fácil. No interior do estado, às vezes, a distância do distrito em que a pessoa mora para o centro da cidade, onde tem a sessão eleitoral, é uma distância enorme. Então, assim,
ela tem que estar muito animada. E quando você vê as pessoas nas filas, você vê que realmente aquela pessoa sai de casa num domingo, né? Ela encontrou importância naquela presença dela. Eu fiquei feliz de ver que tinha algumas pessoas que eram da fila da prioridade e apareceram as prioridades das prioridades, Sim, né? sim. Que são aqueles de, se eu não me engano, mais de 80 Mais anos. de 70. Mais de 70 é Isso. prioridade da prioridade. Isso. Então, eles estavam presentes. Claro que o número bem reduzido. Cleiton, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente volta para conversar, porque tem mais assunto interessante sobre essas eleições. A gente volta já. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Plenário da Cidade de volta. Hoje recebemos aqui o cientista político Cleiton Monte. Professor Cleiton, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os desafios, né, desse novo governo, desses novos governos, mas queria começar com a gente aqui, com o governo do Estado, né? Quais são os principais desafios aí pela frente? Perfeito. Eu vou falar com base o que indicam as pesquisas que foram realizadas com a própria população. O que é que a própria população do Estado prioriza, que seria a pauta mais urgente. Nós temos 3 grandes temas. O combate às desigualdades sociais, combate à fome, à pobreza extrema. A gente falou aqui bastante, né, no período da pandemia, nós tivemos um crescimento, principalmente nas regiões metropolitanas do Ceará, do fenômeno da insegurança alimentar, desnutrição infantil. Então, esse vai ser um fronte que deve ser tratado com urgência, provavelmente nos 3 primeiros meses de governo. O segundo, que também foi muito citado pela população, é a expansão da rede de saúde pública. Nós temos alguns hospitais funcionando no interior do estado, mas a população reclama que esses hospitais eles funcionam parcialmente, ou seja, eles oferecem serviços, mas mesmo tendo o hospital naquele município, naquela região, as pessoas ainda têm que se deslocar até Fortaleza porque o hospital não distribui... Não supre tudo. Isso, não supre todas as demandas. Então, assim, tem que ser pensado uma forma de reestruturar a rede hospitalar. Então, essa é uma demanda crucial que tem que ser enfrentada, já começa a ser enfrentada no primeiro ano. E até uma demanda mais difícil, né? Mais difícil, porque envolve muito investimento. Tudo que você mexe com saúde, como você está trabalhando com produtos importados, como você tem que fazer concurso, né? Porque saúde também são as equipes. Sim. A gente viu na pandemia, por exemplo, eu vi casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, de você ter UTIs montadas, UTIs todas equipadas, mas não tinha profissional, né? Não tinha médico, não tinha enfermeiro, intensivista que pudesse atuar. Então, quando a gente pensa a saúde pública... Chamaram até profissionais aposentados, isso, né? Gente que estava em outros serviços. Então, assim, não é só equipamento, não é só estrutura, são os recursos humanos, né? Então, isso tem que ser pensado logo no primeiro ano. E, claro, a questão da segurança pública, né? Que foi acho que foi um dos temas mais presentes no debate eleitoral, e as pessoas elas estão realmente preocupadas, e isso é em todo o Ceará, não apenas em Fortaleza, com a expansão das facções. Ou seja, como lidar, que tipo de política, como é que você atua com um problema tão sério que está ceifando vidas de milhares de jovens, que os jovens eles são um público preferencial tanto de uso das drogas, da dependência química, como também de práticas criminosas. Então,
como atuar nessa área? Então, eu penso que esses três eixos vão ser fundamentais para a próxima gestão estadual. Pobreza, saúde e segurança pública. Os pilares assim, da sobrevivência, né? Isso. Praticamente. A educação é importante, mas fica um pouco para depois, não está tão urgente quanto esses três porque primeiros. A educação, né? o Ceará, ele encontrou um modelo... Uma forma, né? Que consegue, nós temos bons resultados. O que é que a gente precisa da educação? Precisamos ampliar a rede de educação integral, ampliar, qualificar e claro, valorizar os profissionais da educação, isso aí, sem dúvida. Mas o Ceará, ele apresenta bons resultados. Quando eu digo urgência, são aquelas áreas que as pessoas elas mais demandam. Isso, olha, não está funcionando bem. Por isso que o governo tem que atuar com mais ênfase. Cleiton, e quais seriam os desafios do governo federal? Quais são os desafios? Os grandes desafios do governo federal prioritariamente, inflação. Nós estamos com a questão do custo de vida muito elevado. Nós estamos com a inflação de alimentos, de serviços. Então, assim, isso acaba reduzindo as possibilidades, principalmente para a população de baixa renda. Então, isso tem que ser pensado, articulado o mais rápido possível. De que forma, quais são as ferramentas que o governo pode utilizar para reduzir a inflação, para combater a inflação, principalmente nos produtos da cesta básica, dos alimentos, dos serviços como o aluguel. Eu acho que esse é um desafio muito imediato, né? Acho que você tem que ser levado em consideração. Emprego, geração de emprego, iniciamos uma retomada econômica, né? Agora já a partir de agosto, setembro, essa retomada econômica ela tem que se intensificar. E aí geração de emprego, eu falo de industrialização. O Brasil ele tem que voltar a se industrializar, porque é um emprego de maior qualificação e de maior remuneração, né? A gente tem que pensar também numa perspectiva de futuro para os jovens. Não adianta a gente criar somente espaços em que os jovens, eles mesmo qualificados, eles vão ganhar muito pouco. Então você tem que incentivar a industrialização. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E claro, da mesma forma que no governo do estado, a saúde pública. Saúde pública, ela tem que passar, e aí eu pego o SUS. O SUS ele tem que passar por uma nova política de refinanciamento, né? A gente está vendo aí os sofrimentos das santas casas, a gente está vendo os sofrimentos de hospitais filantrópicos, das próprias equipes de saúde que são muito mal remuneradas, que estão trabalhando com índices assim defasados. Eu penso que o próximo governo tenha que olhar isso com maior sensibilidade, porque um SUS fortalecido é também uma sociedade fortalecida. Muitas sociedades filantrópicas, né, associações, ONGs, precisam existir para dar conta do que o SUS não dá, né? Não atende à demanda. E o pior é que algumas delas também estão acabando sem recursos, fechando, e a população fica à deriva. E aí o cenário fica ainda mais grave, Clarice, porque se a gente vê que nos últimos 3 anos o número de pessoas que tinham a cobertura de um plano de saúde, ele foi reduzido, né? Devido ao desemprego, à queda na renda da população. Então, você tem um número muito grande de pessoas que estão saindo da cobertura dos planos para o sistema público de saúde. Então, essas pessoas elas vão demandar, claro, exames, consultas, cirurgias, e isso vai pressionar mais o sistema. Então, por isso que tem que ter uma atenção redobrada. Mas, apesar de todos esses grandes desafios, a sua expectativa é boa? Você acredita que vamos conseguir cumprir aos poucos o que precisamos? Eu acredito que sim. Eu penso, estou otimista para 2023. Eu penso que a gente pode ter, já se ensaia realmente um crescimento, a gente pode vencendo a pandemia, né? A gente tem a sensação de que vencendo a pandemia a gente vence tudo. Isso, exatamente. Então, assim, a gente está numa situação de maior controle.
E as pessoas elas estão começando a retomar os seus projetos, uma coisa que eu percebo, eu converso muito com os estudantes, né, as pessoas em sala de aula. Então, aquela pessoa que estava com um sonho de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ela vai retomar aquele sonho, ou aquele outro que queria abrir um negócio, mas não via ainda o clima, né, favorável devido às restrições da pandemia. Sim. Já está fazendo planos para 2023, então eu penso que as pessoas, as vidas, né, cotidianas, elas vão se estabelecendo e vão se renovando, né, com um novo Vão ano. florir, né? Isso. Os botões vão abrir, vão florir verdade. em 2023, que assim seja. É verdade. E aí, se Deus quiser também, você vai estar sempre aqui com a gente, Com nos certeza. orientando, comentando esse cenário, Sim, né? sim. Pra gente entender Com tudo. certeza. A política não para. Isso, e a gente precisa ficar próximo, né? Participando da vida política. A política ela não se restringe às eleições, né? A gente tem que deixar isso muito claro. As pessoas pensam mais a política nas eleições, claro, mas depois das eleições a gente tem que acompanhar, por exemplo, a atuação dos parlamentares, dos vereadores, dos deputados, o que é que está sendo proposto, o que é que está sendo discutido. Por isso que é tão importante esse debate que a gente está fazendo aqui. Perfeito, Cleiton. Obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria, um prazer recebê-lo aqui no plenário da cidade. Eu que agradeço. Me convide mais vezes. Convidarei, né? E o Lúcio Shoa, meu diretor, também convidará. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.